Bom, agora, na página 71, os 12 são enviados. Bom, dos textos que tem aí para a nossa leitura, eu vou fazer como nós fizemos em outros momentos, vou escolher um texto base e vamos comparando com os outros evangelistas. O texto base para nós será Mateus. Mateus capítulo 10, versículo 5 até o versículo 42. Em alguns momentos eu vou citando Marcos e Lucas, em que eles façam alguma comparação, algum ponto que nos ajude a entender ainda melhor a história, né? Fazendo uma harmonia dos três evangelhos. Bom, lembre-se do que aconteceu anteriormente. Jesus acalmou a tempestade, aquilo foi um grande milagre, né? Libertou o endemoniado gadareno, ressuscitou filha de Jairo, multiplicou pães. Então, todos esses milagres, eles, claro, vão aumentando a fé, acrescentando fé aos apóstolos. E agora Jesus dá ordem a eles para eles saírem pregando o evangelho. Então, Mateus capítulo 10, versículo 5. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios. A nossa tradução de gentes, mas são gentios. Seria melhor falar assim, fica mais claro, né? Não está errado, claro, mas fica melhor falar pelo caminho dos gentios. Nem entreis em cidades de samaritanos. Bom, gentios quem eram? Se eles andassem ali em torno do Mar da Galileia, no Mar da Galileia ele tinha muitas cidades gregas. À direita do Mar da Galileia tinha uma região chamada Decápolis, tá bom? Tinha uma região chamada Decápolis e eles encontrariam com muitos gregos. Então Jesus está falando assim, olha, agora não. Não é que Jesus esteja discriminando gregos, romanos, não. E ele cita aqui também samaritanos. Os samaritanos eram israelitas que haviam se misturado, não na sua totalidade, né? Lembre-se da mulher samaritana, ela disse que ela era descendente de Jacó, né? Ela falou, nosso pai Jacó. Então, tinha descendentes de Jacó, que é Israel. Mas Jesus está falando que a tribo que sobreviveu, que era mais íntegra, era a tribo de Judá. Tanto que essa região hoje, ela era chamada de Judeia, tá bom? Ela era chamada de Judeia. Então Jesus está falando, vamos começar pelos judeus. Por quê? Porque os judeus, irmãos, veja a profecia sobre eles. Durante o milênio, os judeus é que estarão reinando sobre a terra, porque é a principal tribo. Lembrando que das 12 tribos, 10 tribos foram destruídas pelos assírios. Toda essa região que Jesus está pregando, da Galileia e também de Samaria, essas duas regiões no Antigo Testamento formavam 10 tribos. Essas tribos, elas tinham se desviado nos dias do filho de Salomão, Roboão. Preferiram outro rei, tá bom? Preferiram outro rei. E acabou que elas se tornaram idólatras, Deus permitiu a destruição, mistura delas. Então nós vimos a mulher samaritana falando que ela era descendente de Jacó, mas ali havia uma mistura. Certamente tinham pessoas puras, mas tinha uma mistura. Agora, os judeus foi que se mantiveram fiéis à casa de Davi, até porque Davi era um judeu, a tribo de Judá, ele era da tribo de Judá. Então, eles é que, vamos dizer, seriam os primeiros a serem evangelizados, para eles levarem o evangelho para outros lugares, para outros países, tá bom? Então, eram os principais. Bom, prosseguindo. Bom, então, por isso Jesus Cristo falou para eles deveriam começar pela Judéia, pelos judeus. Fosse judeu que habitasse lá na Judéia ou também aqui na região norte, na Galileia. José e Maria, eles eram judeus.
tá bom? Eles eram descendentes de Davi, então Davi era da tribo de Judá. Eles eram descendentes de Davi, então eles eram judeus. Jesus era judeu. Então, mesmo José e Maria sendo judeus, eles estavam habitando aonde? Na Galileia. Certamente porque, olha, José, como descendente de Davi, se ele vivesse perto de Herodes e Herodes descobrisse, Herodes mandava matar. Eu falei para vocês numa outra aula que Herodes, ele matou a própria mulher. Por que ele matou a mulher? Porque a mulher era uma israelita descendente dos Macabeus. Os Macabeus haviam reinado, haviam se declarado reis em Israel. Então ele falou, é uma descendente dos Macabeus, então eles podem um dia reivindicar o trono. Então eu quero acabar com todos que têm direito ao trono. Se fossem eles Macabeus, os Macabeus não eram descendentes de Davi, mas eles haviam assentado no trono, então poderiam reivindicar o trono. Então ele mandou matar a própria mulher. Okay? Versículo 6. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Ou seja, anuncie primeiro o que havia sido prometido às ovelhas perdidas de Israel. Ou seja, o que Deus prometeu está se cumprindo. O que foi prometido no Antigo Testamento está se cumprindo. Versículo 8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Ou seja, tudo que eu tenho feito, vocês façam também. Jesus, enfermos, então, tem curado muitos. Quando ele vai fazer a multiplicação dos pães, nós vimos ali cerca de 10 mil pessoas, vamos colocar assim. Jesus pode ter curado 1.500, tá bom? Também ele tinha limpado leprosos, tinha um leproso que chegou a ele, né? Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Mateus 8, Jesus Cristo diz, quero ser limpo. Jesus já tinha ressuscitado mortos também, já tinha expulsado demônios. De graça recebeste, de graça dai. Bom, vamos explicar um pouco esse texto aqui, que eu já vi pessoas não crentes dizendo o seguinte, que a igreja não deveria pegar dinheiro do povo, nem de dízimo, nem de oferta, que é de graça receber e de graça dar. Não é isso, você não receber oferta. Jesus Cristo recebia oferta, nós estudamos hoje, tá bom? Das mulheres que ajudavam Jesus com as suas fazendas, com as suas ofertas. O que Jesus está dizendo é que você não deve cobrar para realizar o milagre. Isso é que não deve ser feito. Tá bom? Você não deve cobrar para curar um leproso, para limpar um leproso. Você não deve fazer isso. Mas agora, no seu ministério, é claro que a Bíblia também diz, digno é o obreiro do seu salário. Senão a Bíblia estaria em contradição. Então, sobre esses milagres que Jesus diz para fazer, por exemplo, vou ressuscitar sua filha Jairo, como Jesus Cristo fez, né? Ressuscitou a filha de Jairo, mas você tem que me dar um dinheiro. Não, isso não pode. Você não pode fazer uma troca, tá bom? De oferta por milagre. Isso não pode. Versículo 9. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o obreiro do seu alimento. Ou seja, o próprio contexto está esclarecendo, não? Digno é o obreiro por causa do seu alimento. Eles iam andar, principalmente ali em Israel, anunciando, olha, o Messias chegou. Ou o profeta que Moisés prometeu, lá em Deuteronômio 18:15, né? Deus prometeu, Moisés anunciou. Esse profeta chegou, o profeta que Moisés disse que nós iríamos ouvir. Esse profeta chegou, é Jesus de Nazaré. E onde ele chegasse, eles seriam alimentados pelos judeus. E principalmente Deus faria milagres, né? Tá bom? Então, versículo 11.
E em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. Bom, eles estão em que região? Na região da Galileia. Eles estavam na região de Betsaida, né? Região de Betsaida. Então, estão nessa região da Galileia. Na região da Galileia, eles eram muito conhecidos. O próprio apóstolo Pedro, o apóstolo André e Filipe, eles eram da cidade de Betsaida, que fica junto ao Mar da Galileia, à direita do Mar da Galileia, né? Então, eles eram muito conhecidos. E Jesus, como eu falei para vocês, Jesus está no segundo ano do seu ministério. Está no segundo ano do seu ministério. Então, os milagres que Jesus estava fazendo, aquilo era notório, as pessoas viam de longe. Nós estudamos aí a multiplicação dos pães, eram cerca de 10 mil pessoas, mas principalmente nós vimos que a multidão vinha acompanhando Jesus. Se Jesus entrasse num barco e fosse para outra região do mar, eles iam caminhando naquela direção procurando Jesus. Tá ok? No versículo 12 diz: e quando entrardes em alguma casa, saudai-a. Dependendo da tua tradução, se você estiver lendo a Bíblia, espero que você esteja lendo aí, acompanhando comigo, dependendo da sua tradução, você vai encontrar uma expressão a mais na sua Bíblia, né? Paz seja convosco. Por quê? Tem alguns pergaminhos que trazem essa expressão. A versão corrigida, que é a que eu utilizo aqui, ela traz apenas: e quando entrardes em alguma casa, saudai-a. Tá bom? Outros dizendo: saudai-a, paz seja nesta casa, paz seja convosco. O versículo 13: e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas, se não for digna, torne para vós a vossa paz. Isso era comum eles usarem essa expressão. Como Jesus falou em aramaico, que era a língua normalmente falada para o povo, se ele falasse em hebraico, a maioria não entendia. Tá bom? Se ele falasse em grego também, a maioria não entendia. Talvez até se falasse em grego, as pessoas entenderiam mais do que hebraico, porque hebraico nesse período era praticamente uma língua morta. Quem falava hebraico eram os fariseus, aqueles que estudavam mais, sacerdotes, né? Eles falavam hebraico, mas o povão falava aramaico. Você veja lá em Atos, quando o apóstolo Paulo está assim, correndo o risco de ser apedrejado pelo povo, né? Então, Atos capítulo 22, o que a Bíblia diz? Versículo 2: e quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram. Por quê? Porque o hebraico eles entendiam com dificuldade, então eles tinham que ficar atentos. Também o apóstolo Paulo usou, né, vamos dizer, essa estratégia, porque para o judeu a língua hebraica era o idioma santo. O que os judeus falavam sobre o hebraico? Eles falavam que o hebraico foi o idioma que Deus ensinou a Adão lá no Éden. Faz sentido, né? A ciência diz que o homem só aprende a falar se ele ouvir alguém falando. Se ele não ouvir ninguém falando, ele não aprende a falar. É o que a ciência diz. Então, a Bíblia diz que Deus ele falava com Adão. E realmente, Adão deve ter aprendido a falar, então, falando com Deus, porque é o que a ciência diz. O homem não aprende a falar sozinho. Se colocar um homem numa floresta, tá bom? E alguém for lá 20 anos depois, essa pessoa não sabe falar e não vai mais aprender a falar. E diz também que a pessoa aprende a falar no princípio da sua vida. Depois de determinado tempo não aprende mais. Então Adão foi criado, Deus ensinou Adão a falar. Bom, claro que essa língua que Deus teria ensinado a Adão passou para os seus filhos, chegou até Noé.
sobreviveu ao dilúvio com Noé, seus filhos, sua esposa e as suas noras, e cerca de 200 anos depois do dilúvio ocorreu a confusão das línguas. Mas os semitas, né, que eram os descendentes de Sem, de onde vem Abraão, eles não fizeram parte da rebelião, então eles certamente não tiveram confusão na sua língua. A língua, então, que os semitas falavam, que os israelitas falavam, é realmente, muito provavelmente, a língua que Deus ensinou a Adão. Então, por isso, eles consideravam esse o idioma santo. Tanto que eles diziam, olha, nós somos o povo santo que recebeu o livro santo, que fala a língua santa ou o idioma santo, e que serve ao Deus santo, e que recebeu a terra santa, né? Então, quando eles ouviam o hebraico, eles falavam, faz silêncio, porque essa é a língua santa, é o idioma santo que Deus ensinou a Adão. Então, essa foi a estratégia do apóstolo Paulo. Jesus aqui, se ele falasse em hebraico, provavelmente o povo não entenderia. Então, provavelmente, ele falava em aramaico. O aramaico tinha muitas palavras do hebraico. Ok? Tinha muitas palavras do hebraico. Então, provavelmente, quando Jesus Cristo disse aqui, se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, certamente ele falou shalom. Shalom, porque em aramaico, tá bom? Era a mesma palavra do hebraico. Paz em hebraico, em aramaico, era shalom. Tinha muita semelhança, como o espanhol e português, né? Não dá para você acreditar que ouvir alguém falando em espanhol, você vai entender, mas ele tem semelhanças com o português. Tá bom? E shalom, ele pode ser traduzido por paz, mas também pode ser traduzido por segurança, bem-estar, ok? Mas principalmente era traduzido, até hoje, traduzido por paz, tá bom? Bom, o texto continua, versículo 14. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. E aí que é interessante, se você ler no Evangelho de Marcos, o Evangelho de Marcos, ele acrescenta, se você quiser abrir no Evangelho de Marcos, nós estamos lendo Mateus capítulo 10, mas Marcos capítulo 6, versículo 7 a 13, se você abrir lá no versículo 11, você vai ver que Marcos ele acrescenta uma expressão, em testemunho contra eles. Não? Por quê? É claro que é uma decisão do ser humano. Essa história que os protestantes e católicos pregam, que Deus determina se o homem vai crer ou vai ser incrédulo, que Deus predestina se o homem vai crer ou vai ser incrédulo, isso é uma aberração. Isso aí não é doutrina cristã. Nesses dias que Jesus estava aqui na Terra, por exemplo, é comprovado, os povos pagãos acreditavam nisso, que eles não tinham responsabilidade, que os deuses é que determinavam tudo. Só tinha um povo, nesse momento que Jesus está pregando aqui, que acreditava no livre-arbítrio. Quem era? Eram os judeus. E quando pergunta aos judeus até hoje, por que vocês acreditam no livre-arbítrio? Por um motivo simples. Deus disse para nós, eis que ponho diante de ti a vida e a morte. Escolhe a vida para que vá bem. O que significa escolhe? Não, a expressão hebraica lá, traduzida por escolhe, significa poder de decisão. Então, Marcos acrescenta que em testemunho contra eles, ou seja, vocês rejeitaram a mensagem de Deus. Essa é uma escolha de vocês. Agora tem um testemunho contra vocês, porque foi pregada a verdade, tá bom? Bom, voltando ao Evangelho de Mateus, versículo 15, ele diz: em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Bom, eu quero falar aqui para vocês sobre menos rigor. Eu me lembro uma vez
uma pessoa dizendo o seguinte, afirmando que o julgamento de Deus é um só para todos. Irmãos, isso não é verdade. E ele fala, não, tem que ser um só para todos porque Deus é justo. Não é verdade. O julgamento de Deus, se ele for um só para todos, aí ele é injusto. O julgamento de Deus é justo porque ele acontece de maneira diferenciada de acordo com o conhecimento da pessoa. Por que que Jesus citou Sodoma e Gomorra? Em outro momento ele vai falar algo parecido e vai citar os ninivitas. Por que ele diz que para os de Sodoma e Gomorra, para os ninivitas, o juízo não será tão duro quanto para o de Israel? Porque os ninivitas, os sodomitas, os de Gomorra, eles não ouviram a verdade de Deus como os israelitas ouviram. Tanto que, quando falar dos ninivitas, Jesus Cristo dirá, se tivesse sido enviado profetas a eles, como foi enviado a vós, eles não teriam sido destruídos, eles se converteriam em número ainda maior. Então, o juízo, ele tem que ser diferenciado de acordo com o conhecimento que a pessoa obtém. Por exemplo, para nós que conhecemos o Evangelho, de forma mais detalhada, o juízo vai ser diferenciado. A Bíblia ainda diz o seguinte, muitos de vós não queiram ser mestres, não sejam mestres, sabendo que receberão mais duro juízo. Tá ok? Normalmente eu comparo isso numa ilustração que eu vi uma pessoa dizendo o seguinte, olha, eu vou fazer um julgamento aqui igual para vocês, tá bom? Quem primeiro subir nessa árvore aqui, tinham 3 árvores e 3 animais. Quem primeiro subir na árvore e pegar uma fruta lá no topo da árvore, esse será o vencedor. Quem eram os 3 animais que estavam sendo analisados? Uma tartaruga, um bicho preguiça e um macaco. Seria esse o julgamento justo? É claro que não, o macaco vai ganhar fácil. Então, o julgamento, para ser justo, ele tem que ser diferenciado. Tá bom? Qual é o fundamento? O que diferencia o julgamento? É o conhecimento daquele que está sendo julgado. Ok? Versículo 16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como a serpente, simples como as pombas. Bom, eis que vos envio como ovelha ao meio de lobos. Olha, a igreja de Jesus, ela tem a missão de convencer os lobos de que eles devem se tornar ovelhas. Eles não devem matar mais, não devem caçar mais. Na ilustração do lobo, né? A partir de agora, você vai obedecer um pastor e vai conosco para o aprisco ser protegido, e o pastor vai levar você para o campo, você vai comer grama como nós. Essa é a missão. E se o lobo quiser te matar, você tem que ir para o lugar de morte, bom, ouvindo a pregação, pregando para os lobos. E nós encontramos isso vastamente na história. E depois Jesus diz, sede prudentes como as serpentes. Olha só que detalhe importante. Observe que na tipologia, no estudo da tipologia, nós temos algumas leis, pelo menos 2. Uma delas diz que o tipo, ele pode ter mais de um antítipo. O que é isso? O que é o tipo? Por exemplo, aquilo que ilustra algo. José, ele é tipo de Jesus. Jesus é o antítipo de José, ou seja, é o cumprimento de José. Moisés, em determinado momento, ele é tipo de Jesus. Quando ele subiu no monte, ele estava lá intercedendo pelo povo e deixou Arão como líder aqui na terra. Então Moisés, nesse momento, ele é tipo de Jesus, hoje à destra do Pai, intercedendo por nós. Já
no caso a serpente, tem um determinado momento que a serpente ela tipifica Satanás, tá bom? Em outro momento ela tipifica Jesus, que Jesus Cristo disse que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, convém que o Filho do Homem seja levantado. E aquela serpente no deserto, ela não pode tipificar Satanás, como eu já ouvi alguns falando. A Bíblia diz que quem olhava para ela ficava curado. Como é que você vai dizer que ela tipifica Satanás? Isso é inacreditável. Então, mas por que eles querem dizer que a serpente tipifica Satanás? Porque eles não observam essa lei que está clara na Bíblia. Um tipo tem mais de um antítipo. Não? Então a serpente tem um momento que ela tipifica Satanás, mas tem outro momento que ela tipifica Jesus, e tem outro momento que ela tipifica o cristão. Aqui a prudência, né, da serpente, porque quando vem o inimigo, o adversário, aquele que quer destruí-la, ela se posiciona todinha, tá bom? Se protegendo para ela reagir com um bote. Então, quer dizer, ela é prudente, tá bom? E também diz que é simples como as pombas, para ser simples como a pomba. E a pomba é um animal que, vamos dizer, um pássaro, né? Que não tem maldade, vamos assim dizer. Você não vê ela caçando outros pássaros por via de regra. Ela não é um predador como uma águia, como um gavião, tá bom? Normalmente ela é a presa, né? Bom, versículo 17. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Bom, nós sabemos na história que a perseguição à igreja foi o seguinte: primeiro foram os judeus. Nós vemos no livro de Atos os judeus perseguindo os cristãos, tá bom? Depois foi o Império Romano. Depois do Império Romano, quando Constantino organiza a Igreja Católica, aí veio a perseguição da Igreja Católica. A Igreja Católica ordenou a morte, em 411, com Agostinho de Hipona, de todas as igrejas e todos os cristãos que não aceitassem o batismo de recém-nascido. Tá bom? Por quê? Porque até hoje, a Assembleia de Deus, hoje eles não podem matar mais. Mas até 200 anos atrás, igreja como a Assembleia de Deus, ela era morta, tanto por católicos quanto por protestantes. Então, a partir da Reforma Protestante, os protestantes se juntaram aos católicos para perseguir aqueles que não aceitavam o batismo de recém-nascido. Porque até hoje, a Assembleia de Deus, quando recebe um católico ou um protestante, nós batizamos eles, porque batismo de recém-nascido não vale. E hoje, a igreja é perseguida por quem? Pelos islâmicos e pelos ateus comunistas. Não? Pelos ateus comunistas. Então, a igreja, ela sempre foi perseguida na história. Agora, a maneira como Jesus citou aqui, ser levado aos sinédrios e às suas sinagogas, pode ser até que Jesus estava querendo usar sinédrio aqui para falar de todos, tá bom? Mas, em especial os judeus, porque a perseguição vai começar pelos judeus, tá bom? E quando cita as sinagogas, aí é que não tem dúvida, né, de quem Jesus está falando. Bom, versículo 18. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Olha, então Jesus já está dizendo, não serão só as sinagogas, não. Jesus, ele não vai... os cristãos, digo, não serão perseguidos só pelos judeus. Eles serão perseguidos pelos gentios também. E aí já está falando de reis. Por isso, ok? Está falando de reis. Versículo 19. Mas quando vos entregaram, não vos dê cuidado como que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Bom, isso aqui que eu destaco para vocês, né? Eu falei no outro momento para vocês por que o Espírito Santo de Deus fala mais através de um ou através de outro.
O Espírito Santo é o mesmo. O dom ele é ofertado a todos da mesma maneira. Só que alguns acreditam mais e assim eles começam a falar e conforme eles vão falando, eles vão se desenvolvendo e aprendendo e ganhando confiança e assim eles acabam parecer que o Espírito Santo está dando uma prioridade a eles, mas não é, o dom é ofertado a todos, tá ok? Então, o que todo cristão deve saber, vos será ministrado o que há vez de dizer, ou seja, o Espírito Santo prepara vocês. O Espírito Santo nos prepara, nós temos que ter essa confiança. Isso é fundamental para o cristão, tá ok? Versículo 20. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. E agora Jesus vai começar a falar de intriga dentro das famílias. Observe uma coisa importante. Jesus vai dizer que o Evangelho causa uma divisão na família. Mais importante, o Evangelho causa de forma indireta essa divisão na família. Por quê? Quando você começar a pregar o Evangelho, você poderá ter alguém na sua casa que esteja vivendo de maneira errada. E aí você vai começar a pregar. Assim como João Batista pregou num determinado momento, o que outro estava fazendo de maneira errada, como Herodes, e ele acabou sendo punido por isso. Isso poderá acontecer dentro da família. E essa pregação contra o erro do ser humano pode gerar um ódio a ponto do pai desprezar o filho desprezar o pai e o irmão desprezar o irmão. Tá bom? É isso que Jesus vai dizer agora. Eu comparo essa vamos dizer, influência de forma indireta, tá ok? Essa divisão de forma indireta, eu comparo ao que aconteceu, né, com o faraó do Êxodo. E você pode observar que tem momento que a Bíblia diz que o faraó se endurecerá. E outro momento que diz que Deus o endurecerá. Como é que você harmoniza isso? Como que pode acontecer de Deus endurecer o homem e de um homem se endurecer? A única maneira que você explica isso é o endurecimento de forma indireta. Tá bom? O endurecimento de forma indireta. Por quê? Porque Deus se mostrou mais poderoso que o faraó. Então Deus causou um endurecimento em Faraó. Por isso que a Bíblia diz que Deus endureceria o coração de Faraó, como? Se mostrando mais poderoso do que ele. Por isso é que a Bíblia, num determinado momento, diz que o Faraó se endureceu e outro diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Bom, então, essa é a maneira de você harmonizar a Bíblia. Os protestantes não estão nem aí para a harmonia da Bíblia. Eles têm um batismo inválido, né? Então o Espírito Santo realmente não reage neles, então eles não estão nem aí. Eles dizem que na verdade Deus predestinou foi o faraó a pecar, a endurecer, quando na verdade o que a Bíblia está dizendo é que o faraó se endurece e ao mesmo tempo diz que Deus o endureceu. Então a explicação é essa, né? Então veja, versículo 21. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho. E os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Bom, a primeira parte desse versículo. Quando, pois, vos perseguirem nessa cidade, fugir para outra. Bom, nesse momento a perseguição praticamente não existe. Tá bom? Herodes está de uma certa maneira preocupado. Já haviam avisado Jesus que Herodes queria matá-lo. Tinha matado João Batista e queria matá-lo. Tá bom? Mas quando surgia a perseguição, principalmente no Império Romano, vai ter até um texto que um homem escreveu perguntando, uma pergunta que foi enviada a um ministro chamado Tertuliano, próximo do ano 210 da era cristã,
perguntou a Tertuliano dizendo o seguinte: durante a perseguição nós devemos fugir? Ou nós devemos ficar e testemunhar até a morte? Bom, Jesus Cristo falou aqui claramente que nós podemos fugir sim. Se ficar, nós temos que testemunhar até a morte. Agora, se quiserem nos matar, se todos os cristãos ficassem, se não fugissem, acabaria que seriam todos mortos, né? Mas na história diz claramente que os cristãos fugiam, iam para as montanhas, iam viver nos cemitérios. Isso era normal, homens que às vezes tinham boa condição financeira, mas fugiam para não morrer. Então fugir durante a perseguição era normal, tá bom? Mas alguns achavam que não, achavam que o cristão não deveria fugir, tá bom? O nome dessa pessoa que fez a pergunta a Tertuliano foi um homem chamado Fábio. Você tem uma obra, Tertuliano escreveu uma obra intitulada De Fuga e Perseguição. Tá bom, o texto prossegue, versículo 24. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem é o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo ser como seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Eu falei com vocês, nós vimos que Jesus tinha sido chamado de Beelzebul e disse que ele fazia milagres por Beelzebul, príncipe dos demônios. Né? Versículo 26. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Ou seja, vocês vão fugir, mas em algum momento vão descobrir vocês. Vou citar um exemplo para vocês. Bom, quando a Igreja Católica inicia a perseguição às igrejas que não aceitavam o batismo de recém-nascido, principalmente no ano 411, quando foi feito um decreto por Agostinho de Hipona, dizendo, olha, todas as igrejas que não batizam recém-nascido, que não aceitam o nosso batismo, vamos usar o exército romano para matá-los. Isso foi em 411. A própria Igreja Católica relata que até próximo do ano 800, ela exterminou muitas das igrejas. Ela só não conseguiu exterminar uma igreja chamada Novacianos, eles chamavam assim, né, os Novacianos, porque eles fugiram para a China. E no ano 800 já era o império que os católicos tinham fundado com os bárbaros, né? Quando você estudou na história, você estudou sobre o Sacro Império Romano Germânico, tá bom? Esse império, a Igreja Católica fundou com os bárbaros. Então, os bárbaros, eles não tinham acesso à China. Naquela época, já sabe que a China é bem antiga, né? Então, por isso eles não conseguiram matar aquela igreja. Nos anos 800, quando chega nos anos 1200, eles encontram uma igreja muito grande vivendo escondida nas montanhas da França. Aí eles organizam a Inquisição para matar essa igreja, tá bom? Então, o que Jesus está dizendo, olha, não temam, em algum momento vocês vão ser descobertos e a perseguição vai continuar. A perseguição dos católicos só vai terminar nos anos 1800, tá bom? A Espanha foi um dos últimos países a perseguir igrejas anabatistas, tá ok? Versículo 27. Agora Jesus vai começar a falar sobre a pregação do Evangelho. Por exemplo, é uma questão muito delicada, mas o cristão, ele tem que falar abertamente sobre tudo, ok? Ele tem que falar abertamente a todos. Veja o que ele diz. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz. E o que escutai ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Olha só, eu estou instruindo vocês. Estou fazendo milagres, mostrando a vocês o poder que me foi dado e estou transmitindo esse poder a vocês. Agora, quando vocês saírem pregando, vocês têm que pregar sobre os telhados, ou seja, para que todos ouçam. Ok? Versículo 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma.
Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Ou seja, não temam os homens, temam a Deus. Versículo 29. E não se vendem 2 passarinhos por um cêntio. Olha, cêntio o que era? Seria um centavo. Tá bom? Uma moeda, qual a menor moeda que nós temos aqui? 10 centavos, né? E passarinho ali seria melhor traduzido no grego tá pardal, porque pardal é o quê? É um pássaro pequeno que as pessoas também, como eu tenho dito, eles viviam de pescar, plantar, alguns também viviam de caçar passarinhos, tá bom? E vender o passarinho para poder sobreviver. Então tinham pessoas que faziam um trabalho, ganhavam um dinheirinho reduzido, tá bom? Ganhavam um cêntio. Ele podia comprar um passarinho, um pardal, tá ok? Prossegue. E nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. Versículo 30. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Então, isso é confiança no cuidado de Deus. Nós que vivemos na cidade hoje, irmão, se nós compararmos a situação que os israelitas viviam naquele período, olha, era uma diferença muito grande, né? O que aconteceu? Para vocês poderem ter uma comparação, observe, nos dias de hoje, se o indivíduo for para um sinal de trânsito, vender bala, ele ganha dinheiro. Se ele for para um sinal de trânsito com uma plaqueta, isso vocês sabem que aqui no Rio de Janeiro tem muito, né? Sou sozinho, preciso sustentar a minha família, me dê um dinheiro para eu comprar alguma coisa para nós almoçarmos. Fica num sinal. As pessoas abrem o vidro e ajudam. Quantas vezes eu ajudo, né? Foi semana passada, eu estava voltando, eu vou para a cidade às quarta-feira, né, um trabalho no INCA. Eu estava voltando, aí estava um engarrafamento, né? Já aqui em Jacarepaguá. Aí eu vi ao longe assim, uma pessoa estava com coisa de bala, e eu vi a pessoa ajoelhada orando. Eu falei, meu Deus do céu, meu irmãozinho está ali no sufoco pedindo a Jesus para abrir o espaço. Eu falei assim, vou comprar as balas, né? Nem fiquei com a bala, mas, quer dizer, mas foi até uma exceção, mas em geral o cidadão ajuda, né? Então as pessoas, se forem vender bala no sinal, eles conseguem sobreviver bem. Mas nesse tempo aqui, se o indivíduo fosse para o caminho pedir dinheiro, olha, ele ia ganhar praticamente nada. Talvez alguém desse um dinheiro a ele. Se ele fosse, por exemplo, às vezes alguém com alguma deficiência, ficava nas portas do templo, né? E às vezes as pessoas ajudavam, né? Então, mas o indivíduo normal, vamos dizer, sem nenhuma deficiência, era muito difícil a pessoa parar na rua pedindo e ele ganhar um dinheiro para que ele vivesse bem. Nós vemos aqui no Rio de Janeiro, tem pessoas até que são exploradas, né? Um indivíduo vai para um determinado lugar trabalhar no estacionamento, ele é até explorado por outros, né, às vezes, mas ele ali naquele estacionamento, ele pode ganhar um bom dinheiro. A diferença de vida que nós temos hoje para essa época é muito grande. Então não faz sentido o cristão não ter confiança em Deus, não ter confiança no cuidado de Deus nos dias atuais, tá ok? No versículo 31, Jesus Cristo diz, não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Tá bom? E por que o nosso valor é maior? Olha, um passarinho, ele não tem uma alma eterna. Tá, lembre-se que a palavra alma significa vida. Tá, os testemunhas de Jeová, eles se confundem, né, porque lá no livro de Levítico diz que o sangue é a alma do corpo. Na nossa tradução, vamos achar esse versículo aqui. O sangue é a alma do corpo.
versículo aqui. Bom, não vai dar para achar agora. Tá bom? Mas os testemunhas de Jeová, eles acabam se confundindo por conta disso, por dizer que o sangue é a alma do corpo. Mas, na verdade, qual o significado do termo sangue? Desculpa, o significado do termo alma é vida. É Levíticos 7,14, né? Vamos pegar aqui Levíticos 7,14. Deixa eu ver. 17,14. Portanto, é a alma de toda a carne, o seu sangue é pela sua alma. Por isso tenho dito aos filhos de Israel, não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a alma de toda a carne é o sangue. Tá ok? Qualquer que o comer será extirpado. Então ele diz que o sangue é a alma do corpo. A melhor tradução seria aqui o sangue é a vida do corpo. Não citei um exemplo para vocês anteriormente, quando disse que eles vinham para arrebatar Jesus, e eu falei para vocês que ali seria melhor ter colocado o significado da palavra, conduzi-lo à força. O tradutor, ele é também um intérprete. Aqui em Levítico, a palavra alma, que significa vida, seria melhor ela ter sido traduzida e não transliterada. O que é transliterar? É você pegar as letras do alfabeto hebraico e procurar o equivalente aqui no nosso alfabeto. Lá no hebraico não tem a letra A, mas tem a letra Aleph. Então você substitui pelo A e assim por diante. Bom, nesse caso aqui era melhor você ter traduzido por o tradutor ter colocado o sangue é a vida do corpo. Porque como alma significa vida, nós dizemos o animal ele tem vida, que é o sangue, é um tipo de vida, é a vida física. Nós homens, nós temos a vida física, que está no nosso sangue, e nós temos também a vida espiritual, que é a nossa alma, ok? Que aí nós chamamos de alma. Seria melhor chamar de vida espiritual, mas normalmente nós simplesmente transliteramos por alma, ok? Bom, prosseguindo na leitura, versículo 32. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Então, Jesus aqui está falando também, já que ele falou que nós devemos testemunhar, subir nos telhados, Jesus está dizendo, olha, nós que conhecemos a verdade, nós temos que testemunhar dessa verdade. Porque se você tem oportunidade numa empresa, em algum lugar, e você nega dizer que é cristão, então Jesus também vai te negar diante do Pai. Esse daí não passou pela experiência de conversão verdadeira. Versículo 34. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Novamente, aquele exemplo que eu falei para vocês, de Jesus trazer uma divisão dentro da família de forma indireta. Claro que não é a vontade de Deus. A família foi criada por Deus, porque ele diz que ele trouxe dissensão e até espada. Porque a verdade do Evangelho, se for pregada por um pai numa família, pode causar até ódio em um filho, até na esposa, um amigo, e é nesse sentido, entendeu? Mais uma vez, é gerado um ódio de forma indireta, não de uma forma direta, tá ok? Versículo 38. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á.
E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então Jesus diz o seguinte: quando as pessoas te receberem, falando com os apóstolos, né? Eles também receberão galardão pelos que eles estão fazendo com vocês. Se for um copo de água fria, ele vai receber um galardão por isso. O comentário no nosso livro diz: Jesus realizou muitos milagres e pregou muitos sermões. Os apóstolos passaram por um bom treinamento. Agora chegou a hora deles iniciarem os seus ministérios. A lição desse texto é: Jesus sempre prepara o homem antes de enviá-lo para a missão. Bom, então, se tem alguém, por exemplo, que seja novo convertido, não conheço todos os alunos, né? Procure o preparo, com certeza Deus vai te preparar, tá bom? E se você é um cristão experiente, então tem que acreditar que Deus te preparou, porque no primeiro segundo que você aceitou Jesus, né, Deus começou a te preparar. Então agora é crer e partir para a pregação do Evangelho, né? E foi isso que Jesus prometeu a eles aqui, e eles saem pregando o Evangelho.